corte por causa da sua beleza. Aos 90 anos, recebeu o título do próprio Deus de Mãe de Nações. Já em fase de cansaço e enfado, Sara pensou que já era o seu filho e que já tinha encerrado sua carreira. Então veio o Senhor a ela e deu-lhe a promessa de ser mãe de nações. O Senhor deu renovo, virtude e unção. Esse é o desejo de Deus para nós hoje, quando Deus fala: farei de vocês pais de nações. Sem perceber, agimos igual a Sara. Damos desculpas a Deus: não posso, não tenho idade para isso, não posso, não tenho pique para acompanhar os evangelistas, não tenho condições financeiras, etc. Não precisamos nos preocupar em como será isso. Nosso Deus é criativo e cheio de sabedoria. Ele tem inúmeras maneiras para fazer de você mãe ou pai de nações. Basta que nos alinhemos ao seu propósito, busquemos conhecimento da sua palavra, intimidade com Ele, tenhamos bom ânimo para responder o seu chamado e sejamos cheios do Espírito Santo. Só assim o Senhor pode cumprir o desejo dele em nós. E hoje mesmo que Ele deu a Sara, Ele pode dar a você beleza, unção para atrair algumas para o seu reino, renovo, virtude, com o propósito de fazer de você mãe e pai de nações. Amém? Obrigada, Sara. Amém? Agora na passarela, Janaína, né, representando Joquebede. Joquebede era esposa de Anã, mãe de Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito. Resumindo a vida de Joquebede, vemos que ela foi uma mulher que amava Deus e também amava seu filho, que estava condenado a morrer nas águas do Nilo. Foi uma mulher corajosa ao esconder seu filho dos soldados de Faraó, que procuravam criancinhas do sexo masculino para matar. Foi uma mulher de fé. Ela creu que o Senhor resolveria este grande problema, que seus olhos era tão difícil solução. Assim como Ana entregou seu filho ao Senhor, confiando que Deus tinha o melhor para ele, pela fé ela colocou seu filhinho num cesto de junco e lançou no rio Nilo, para que não fosse morto, onde foi encontrado e adotado. Mas Deus amoroso fez com que Joquebede pusesse cuidar do seu filho. Moisés precisava ser amamentado, então a filha de Faraó, que já havia decidido adotá-lo, autorizou a ele levá-lo todos os dias para sua casa para alimentá-lo com seu leite. Que provisão maravilhosa para esta mãe que repousou sua ansiedade nos pés do Senhor. Aleluia! Obrigada. E Miriam, tá aí a Miriam já? Amém? Tá aí? Não? Então vou trocar, tá bom? Vou trocar a sequência aqui. Então vamos chamar Raabe. Salete representando Raabe na passarela com você. Raabe restaurada e restituída, amém? Ela é citada em Hebreus 11:31 como um dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Raabe era uma mulher corajosa, uma mulher de muita fé. Raabe que, mesmo não sendo judia, ajudou os 2 espias enviados por José, porque creu no Deus de Israel, quando da destruição de Jericó. Tenhamos a fé de Raabe, que corajosamente enfrentou o rei e não entregando os espias, arriscando perder a sua própria vida. E agora, conhecendo o Deus de Israel, sabia que a sua cidade seria destruída. Mas por outro lado se alegrou por Deus ter dado a ela a oportunidade de servi-lo, amá-lo e fazer parte do seu povo. Além de tudo isso, ela ainda casou com Salmão, viveu em Israel e foi a mãe de Boaz, aquele que se casou com Ruth, que foi bisavó do rei Davi. Raabe, uma prostituta de cuja descendência nasceu Jesus, o nosso Salvador. Obrigada, Raabe. Agora vamos receber a Cristina, representando Débora, profetisa e juíza de Israel. Amém? Débora, profetisa, juíza e esposa de Lapidote. Tinha sua função perante a sociedade, mas não negligenciou seu papel de mulher íntegra, compromissada, dona de casa, obediente às leis de Deus. Preocupava-se com a causa do próximo embaixo de uma árvore próxima à sua casa. Ela orientava as pessoas que lhe procuravam.
Deus levantou Débora nesse tempo para libertar o povo de Israel, junto com Baraque, que estava sendo oprimido pelo rei Jabim, o seu comandante do exército, Cícera. Baraque, sabendo que o exército de Cícera era mais forte, porque tinha os carros e armas, não se sentiu seguro e disse: só irei se você for comigo, se não for, eu também não vou. Eu irei contigo, mas as honras da vitória não serão suas, e sim de uma mulher. Ela não estava falando de si mesma, mas de Jael, que por fim matou Cícera, e Débora seguiu com Baraque e seus 10 homens para o monte Tabor. Cumpriu-se assim a profecia de Débora, que Cícera seria entregue nas mãos de uma mulher. Obrigada, Débora. Agora vamos na passarela, Rosália representando Ana. Ana é mãe do profeta Samuel. É uma mulher apaixonante que teve sua vida marcada por experiências profundas no relacionamento com seu Deus. Vivendo em uma geração onde a esterilidade era sinal de maldição. Carregava em seu corpo a sua alma ferida do preconceito e da rejeição da sociedade, bem como as provocações de sua rival Penina, que a perseguia dia e noite com palavras duras que turbavam-lhe a alma em sofrimento e dor. Ana, sendo uma mulher doce, amável e religiosa, suporta muitas pressões dentro e fora do lar, mas os maiores inimigos estavam dentro do seu coração e faziam definhar aos poucos. É na alma-mente que se estabelecem os maiores conflitos. As derrotas e as vitórias estão dentro de cada um de nós. No caso de Ana, os inimigos interiores estavam matando os seus sonhos, paralisando os seus projetos, impedindo que as bênçãos de Deus fossem concretizadas em sua vida e as promessas cumpridas. A vitória na vida de Ana se estabelece quando Ana decide não desistir, não morrer e não ser mais uma coitadinha ferida pelo destino. Ela busca bênção no templo, suplantando para todas as provocações. E na oração, na presença de Deus, insistindo, demorando-se enquanto todos tinham ido embora. Ela recebe a palavra profética de vitória. Quando Ana sai do templo, o seu rosto não era mais triste, pois entendera que Deus tinha ouvido a sua oração e seu clamor. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste ao seu semblante. Samuel 1:18. Que a vida e as vitórias de Ana sirvam de inspiração a tantas mulheres e homens que vivem atormentados pelos inimigos que são mandados do inferno para atingir as almas, que têm sobre si promessas de Deus que precisam ser cumpridas. Amém? Amém. Abigail. A Jusileia, com a minha passarela, representando Abigail. Abigail era uma bela e inteligente. Casou-se com um homem grosseiro e dominador. Provavelmente não por sua escolha, mas na época era costume haver casamentos arranjados. Agiu com humildade e sabedoria ao dar comida para Davi e os seus guerreiros, contra a vontade do seu marido, evitando assim a morte daqueles que pertenciam à sua casa. Com a sua criatividade e humildade, chamou Davi de volta à razão, com um discurso honesto que tocou o coração de Davi, sugerindo que ele não havia estado disponível para oferecer hospitalidade. De forma alguma, ela enganou seu marido, mas escolheu sabiamente narrar a ele tudo o que havia feito. Mostrou respeito por Davi e conhecimento de seu caráter e ações. Quando Davi soube que Nabal tinha morrido, ficou aliviado por ter permitido que Deus cuidasse da sua vingança. Davi não perdeu tempo e pediu que Abigail abençoasse sua vida sendo a sua esposa. Abigail conquistou o respeito de Davi, ilustrando para esposo dos nossos dias o princípio essencial da razão, de ter prioridades corretas, bem como determinação para tirar o máximo proveito de uma situação difícil. Obrigada.
entendo a letra, tá, gente? Eu não consigo entender. A Suelen quer representar a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, aquela que procurou sabedoria. Vendo a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão ficou fora de si. Rainha muito bela. Primeira vez conheceu essa mulher que além de bonita era rica e era também corajosa e decidida. Tiago ensina, assim como a rainha de Sabá, sejamos corajosos e coloquemos em nossos corações o desejo de aprender do Senhor. O próprio Jesus elogiou ao ver o seu próprio esforço em vir tão longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Mateus 6, 21. Agora, na passarela com vocês, Miriam, quem vai representar é a Fernanda. Amém? Miriam era a irmã mais velha de Moisés. A criancinha que havia sido colocada no cesto de junco a fim de que fosse salvo da morte. O decreto de Faraó foi desumano, duro e impiedoso. Toda criança hebreia, o sexo masculino deveria ser morta. E a menina Miriam sofria por causa do irmãozinho recém-nascido. Miriam, mesmo sendo tão jovem, tinha uma natureza forte e decidida. Tudo isso ela aprendeu com sua mãe Joquebede, que ansiava ser fiel, ter diligência e responsabilidade e prudência. Ela foi cuidadosa, amorosa por cuidar, mesmo de longe, do seu irmão Moisés, que era levado pela correnteza do rio. Após terem sido salvos às margens do Mar Vermelho, Moisés lidera os homens de Israel em um cântico de louvor a Deus. Assim que as últimas palavras desapareceram da distância, Miriam, com o tamborim nas mãos, entoa também um hino de louvor. Cantemos ao Senhor, pois Ele é gloriosamente enaltecido. E uma multidão de donzelas e mulheres hebreias segue cantando e dançando. Obrigada, Miriam. Na passarela com vocês, Ângela, que representa a rainha Esther. Esther significa a escondida. Dentre as mais belas moças, o rei se agradou mais de Esther. Colocou nela uma coroa real e a tornou rainha. Mardoqueu pediu para Esther ir até a presença do rei e implorou misericórdia, pois havia um decreto de morte contra o povo de Deus. Esther respondeu: só há uma lei para aquele que chegar na presença do rei, sem ser chamado, e esse morrerá, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Quem sabe se não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha? Disse Mardoqueu. Ela vestiu seus trajes de rainha e ficou em frente do salão do rei. O rei estava no trono. Quando viu a rainha Esther, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O decreto contra o povo de Deus foi revertido. Aleluia! Amém. Agora na passarela, Isabel representando Isabel. Amém? Lucas 1, de 1 ao 30. O nome significa consagrada a Deus. Isabel era esposa de Zacarias, sacerdote, e já eram avançados de idade. Ambos eram justos diante de Deus. Eram obedientes em todos os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que Isabel era estéril. Ser mulher estéril significava que seu marido poderia deixá-la por não dar filhos a ele. A mulher andava em pecado. E mesmo sendo estéril, tudo isso não afetava sua comunhão com Deus. Eles oravam ao Senhor para ter o privilégio de ser em paz. Um dia, Zacarias, orando ao Senhor, apareceu um anjo dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já dentro do ventre da sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor do seu Deus. E irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias teve dúvida em tudo que ouviu.
Teve dúvida em tudo que ouviu. Por isso o anjo falou que até que se cumprisse a promessa e até que a criança nascesse, ele ficaria mudo. Essa é para Zacarias. Quando Deus promete, ele cumpre. Não tenho dúvida. Se não crerem, vão se comunicar através de mímicas. Amém? Ela crê no que o anjo falou. Ele receberia um presente, uma promessa de Deus para a sua vida. Em nenhum momento teve dúvida de tudo, que tudo se cumpriria. A atitude de Isabel é um exemplo para nós. Creu na promessa, foi obediente à palavra, não se revoltou por ser estéril, não perdeu o foco por causa dos comentários, esperou com alegria o tempo de Deus se cumprir, fez a vontade do Pai, não murmurou, gerou um fruto que mais tarde seria usado por Deus para levar ao arrependimento e para que muitos se convertessem a Deus. Precisamos estar disponíveis a gerar frutos para a glória de Deus. Obrigada, Isabel. Na passarela com vocês, Marta. A Marta não está aí? Está lá embaixo. Tá trabalhando, então, Marta. Chama a Marta para mim. Tá trabalhando, a Marta. Eu estou chamando Marta, irmã mais velha de Maria, irmã de Lázaro, sempre cuidando de tudo, dos afazeres da casa, sempre pronta a servir, muito hospitaleira. Nós temos que ter esse exemplo, né, de servir, ser hospitaleira também. Obrigada, Marta. Na passarela, Rose, representando Maria Madalena. Uma mulher da qual Jesus expulsou 7 espíritos imundos. Ela acompanhou Jesus fielmente, ajudou a sustentar o seu ministério aqui na terra. Estava com ele até na via dolorosa, até a hora da sua morte de cruz. Quando foi o domingo para preparar o corpo rupestre com especiarias, encontrou um túmulo vazio e os anjos avisaram que quem ela procurava não estava mais lá. Ela, inconformada, chorando, perguntou a alguém que confundiu ser um jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo seu nome, Maria, ela reconheceu que era seu mestre, Rabone. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreta. E foi a portadora das boas notícias da ressurreição de Jesus aos outros discípulos. Obrigada, Maria. Agora com você, da passarela, Rosângela, representando mulher samaritana. João 4, 1 a 42. Jesus passava pela região de Samaria e ficava ali o poço de Jacó. Logo chegou uma mulher samaritana para tirar água do poço e Jesus lhe pediu um pouco daquela água. A mulher admirada falou: como tu, sendo judeu, me pedes águas que sou mulher samaritana? Jesus respondeu: se tu conheces quem te disse que tu lhe pedirás água viva? E ela não entendeu e perguntou: onde tem água viva? Jesus respondeu: aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede, porque se fará em quem a beber fonte de água viva é jorrar para a vida eterna. Ela pediu dessa água. Jesus falou: chame seu marido. Ela respondeu que não tinha. Jesus disse: sim, porque tivesse 5 maridos e este não é seu. Haverá um tempo em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher creu que Jesus era o Messias, enviado por Deus. Então ela deixou o seu cântaro no poço e correu para a cidade, anunciando a todos que o Messias havia chegado. Pois ele falou tudo o que ela tinha feito. Aqueles homens foram falar com Jesus e muitos samaritanos creram pela palavra da mulher, que testificou a muitos, muito mais pelo que Jesus o ensinou, pois ficou com eles por mais 2 dias. Obrigada, mulher samaritana. Agora na passarela com vocês, Beth, representando Maria, irmã de Lázaro. E irmã de Marta. Mulher virtuosa, estava sempre sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Ela era uma adoradora que escolheu a melhor parte. Tanto na morte de Lázaro, ela confiou na provisão do Senhor, acreditando que Jesus tinha poder para ressuscitá-lo. Também ela ungiu o Senhor, chorou aos seus pés e secou os seus cabelos. Não tem provisão, tá, gente? Não está escrito isso. Mas eu estou tentando, que é a palavra, tá bom?
Obrigada. Agora, Noemi Ruth, gente, eu esqueci porque não tinha papel aqui. Na passarela com vocês, Noemi Ruth. Falando bem alto, amém? Amém. Volte, Ruth. Vá para junto da sua mãe, Ruth. Ruth, não fique comigo, Ruth. Vá para junto dela. Para que Deus seja leal contigo, assim como tu fostes ao seu falecido marido e comigo. Não, Noemi, não peça para que eu saia de perto de ti. Eu vou junto de ti para o teu povo. Ruth, olha para mim, Ruth. Eu sou velha demais para conceder filhos. Ainda que eu pensasse poder me casar novamente e hoje à noite ter filhos, você iria esperar, Ruth, eles crescerem? Ele crescer para você poder se casar com ele? Ruth, minha filha, já é amargo demais para mim. Ruth, volte. Deus já virou a sua mão contra mim. Não, Noemi, não insista, não peça para que eu me aparte de ti. Não Filha. peça para que eu não te siga mais. Aonde você fores, eu irei. Onde você estiveres, eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei. E ali serei sepultada. Que Deus mande um castigo, se não for a morte que me separe de ti, Noemi. Minha filha. Agora na passarela com vocês, Iralice, representando Lídia, mulher de negócios e influente. Lídia era de Tiatira, cidade da província ocidental de Lídia, na Ásia Menor. Seu nome poderia ter sido originalmente a designação da sua terra, uma mulher de Lídia. Na ocasião em que encontrou Paulo, ela morava em Filipos, importante cidade da Macedônia, situada no continente europeu. Comerciante, rica e influente, Lídia vendia artigos tingidos de púrpura, cor muito apreciada extraído de certos moluscos. Naquele sábado, Lídia foi até a margem do rio, designado pelas autoridades romanas de Filipos, como lugar de oração e adoração para os judeus. Ali encontrou Paulo e Silas, que estavam há pouco tempo em Filipos. Enquanto os outros rejeitavam as palavras de Paulo sobre Jesus, Lídia as aceitou e a tornou-se cristã. Depois de Lídia e sua família serem batizadas, ela convocou Paulo e Silas para permanecerem em sua residência. Quando Paulo e Silas foram encarcerados numa prisão em Filipos, Lídia visitou-os e supriu as necessidades deles. A casa de Lídia tornou-se um lugar de reunião para a primeira igreja europeia. Ela não se julgava ocupada demais para oferecer hospitalidade. Atos 16, 15. O nome Lídia só aparece 2 vezes nas Escrituras. Ela foi aparentemente a primeira gentia convertida na Europa, a primeira mulher de negócios cristã e o primeiro cristão a abrir sua casa para um centro de adoração aos cristãos europeus. Não só para Paulo, para a igreja primitiva, mas também para gerações vindouras. Lídia provou a importância e a influência de uma mulher determinada, previdente e generosa. Obrigada, Lídia. Agora na passarela com vocês, a minha Joibete, representando Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atos 9:36. Disciplina, praticidade, lealdade, confiabilidade, gosto pelo trabalho, solidez e eficiência. Dorcas foi uma mulher notável, era piedosa, sensível das necessidades das pessoas, demonstrava preocupações com os feridos, muito querida por todos que habitavam em Jope. Ela procurava fazer túnicas e vestidos para as viúvas e necessitadas. E para isso não media esforços. Ela tinha um coração piedoso e não queria que ninguém passasse necessidade ou sofresse.
A Bíblia diz que morreu e foi ressuscitada por Simão Pedro. Dorcas foi a única mulher da Bíblia a ser chamada de discípula, ou seja, seguidora de Jesus. Aprendiz, aquela que se senta aos pés do seu mestre. Ela está listada entre os 70 discípulos. Assim como Dorcas, que glorificou a Deus através dos seus atos de bondade, glorifiquemos também ao Senhor, sendo mulheres generosas, de corações sensíveis e ajudando aqueles que estão necessitados. Obrigada, Dorcas. Na passarela com vocês, a Adriana. A Adriana está aí? Amém? Está aí? Adriana apresentando Fernanda Brum. Aos 5 anos de idade, Fernanda Brum já cantava. Enquanto seu pai ensaiava o coral da igreja, a pequenina atentamente assistia tudo e tentava fazer igual. Por volta dos 16, após ter sido desviado dos caminhos de Deus, Fernanda Brum finalmente reconciliou-se durante um evento gospel. Voltou para Jesus e começou a colocar em prática o chamado de Deus para a sua vida. Dona de uma bela voz grave, timbre e pouco explorado no mercado gospel, Fernanda Brum se entrega a cada interpretação com liberdade, exprimindo sentimentos e emoções e imprimindo personalidade. Ela deixa aflorar o que está em seu coração, inspirada por experiências do dia a dia. Com Deus simples, assim sem esforço algum, mas com muita autenticidade, a cantora tornou-se referencial. Por isso, a Fernanda é uma das mais queridas e populares do segmento, com mais de 2 milhões de álbuns vendidos em 15 anos de carreira. Foi indicada ao Grammy Latino 2008 com o CD Cura-me. E foi a primeira cantora gospel a participar do Domingão do Faustão TV Globo, a Laura de Aline Barros, abrindo assim as portas para outros cantores e pastores do segmento gospel, a uma emissora antes fechada aos cristãos, profetizando bênçãos, nações, e onde quer que vá, sempre ministrando cura e transformando vidas através do louvor e da adoração ao único Deus digno de receber. Obrigada, Fernanda Cruz. Então, com vocês na passarela, Thaís representando Gabriela Rocha. Dona de uma voz marcante, Gabriela Rocha iniciou a carreira musical na igreja que frequentava. Foi lá que participou do primeiro concurso de sua vida, o Festival de Talentos, em junho de 2005. Gabriela, com 11 anos, se inscreveu para Jovens Talentos no programa de televisão nacional em maio de 2007. Ganhou um concurso. Gabriela tem louvado ao Senhor por todo o Brasil e impactando vidas através das suas ministrações com autenticidade e personalidade, com o foco de levar o amor de Cristo às multidões. A visibilidade de suas ministrações se encontra expressiva nas redes sociais, superando o número de 40 milhões de acessos no YouTube. Mas, mesmo antes de lançar o seu CD, com apenas 19 anos e tamanha segurança em Deus, Gabriela é um exemplo de mulher jovem que tem vivido sua vida para glorificar e adorar o nome do Senhor. Obrigada, Gabriela. Agora, na passarela, Ana Paula, representando a mulher virtuosa, Janete Garajá. Que Deus tem usado poderosamente em nossos dias para profetizar os decretos do Senhor da cidade de Curitiba e para abrir o céu e tocar o coração do Pai, adorando com sua linda e peculiar voz. A ela, o Senhor deu o sonho da escola de príncipes, educação por princípios, onde tem ajudado a formar caráter em crianças dessa geração e, através delas, alcançando famílias e abençoando casamentos. É uma esposa exemplar e uma mãe dedicada. Tudo que faz, faz com excelência, o que é uma característica muito marcante dela, além também de ser linda, é claro. Mas tudo isso é introdução, porque não deu tempo de falar tudo.
virtuosas vão cantar, vão louvar o Senhor com uma canção. Amém? Ficam todos aí. Queiram canto, não sabe cantar, vai cantar 8, 8, 80, né? Dublagem. Fala 8, 8, 8, 80.